Glórias a Deus. Aleluia, amém. Sem perca de tempo, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 6, versículo 20. Louvo a Deus pela vida dos meus irmãos em Cristo Jesus que estão aqui nesta noite. Sinta-se bem-aventurado, que como o pastor sempre diz o trecho deste louvor, que nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas a tua glória me atraiu, ou a tua presença me atraiu. Josué capítulo 6, versículo 20, que diz assim o texto. Todos encontraram? Vamos ler o texto que diz assim: Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela haviam. Pode se sentar, meus irmãos. O tema a qual nós vamos trazer nesta noite é derrubando as muralhas da vida. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Derrubando as muralhas da vida. Quantos de nós temos muralhas que aparecem na nossa vida? Quantas muralhas aparecem na nossa vida? Quantas barreiras, quantos impedimentos na nossa caminhada, tanto na nossa caminhada cristã como na nossa caminhada do cotidiano, aparecem para tentar nos abater, para tentar nos entristecer, para tentar colocar até certas dificuldades na nossa vida, ou pela permissão de Deus, para que a gente venha a aumentar a nossa fé, ou o inimigo tentando atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Mas essa história, eu acredito que os irmãos conhecem muito bem, sobre as muralhas de Jericó que caíram ao chão. Muralhas aparentemente indestrutíveis, uma cidade aparentemente impenetrável. Mas nós observamos que Josué, aquele que foi o posterior de Moisés, como um líder que confiava em Deus, um líder que acreditava no Senhor, ele nos ensina, aleluia, através da palavra de Deus, o segredo para a gente derrubar as muralhas da vida. Quem está me entendendo, diga amém. Para derrubar as muralhas da vida, a primeira coisa que a gente tem que aprender é não alimentar o nosso adversário. Em Josué, no capítulo de número 6, do versículo 1, a Bíblia vai dizer que Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Quando Deus falou para Josué: Josué, eu vou entregar Jericó nas tuas mãos. Jericó será tua e vocês dominarão esta cidade, porque esta cidade é uma cidade que não adora ao Senhor. É uma cidade que já dei oportunidades para se arrependerem, mas elas não se arrependeram. E nós observamos que a primeira coisa, estrategicamente, que Josué ele vai fazer é cercar a cidade, é cercar
aleluia, os seus inimigos. Ele cercou a cidade de tal maneira que o povo de Jericó ficou temente, ficou com medo, ficou desesperado, porque eles sabiam que outrora o Senhor havia feito com o povo de israelita, que havia feito fazer o mar se abrir, havia feito água sair da rocha, e os outros povos que por intermédio de Moisés e por intermédio de Josué foram destruídos pela mão forte do Senhor. E a primeira coisa que Josué nos ensina é não alimentar os nossos adversários. Como é, missionário, que nós alimentamos o nosso adversário? O adversário do povo de Israel, o adversário de Josué naquela época, era aquela cidade, era Jericó. E como é que eles pararam, aleluia, de alimentar os seus adversários? Quando eles cercaram a cidade. Quando eles cercaram a cidade de tal maneira que ninguém entrava e ninguém saía, ou seja, eles não poderiam sair para fazer comércio, eles não poderiam nem gente de fora entrar para comercializar dentro da cidade de Jericó. Ou seja, a primeira coisa que eles, aleluia, tiveram como estratégia é matar os inimigos através da fome, não alimentando os seus adversários, porque uma vez o adversário alimentado, ele se torna forte. Na nossa vida, na nossa caminhada não é diferente. Muitas das vezes nós alimentamos o nosso adversário quando nós recuamos de encarar o inimigo de nossas almas, quando nós pensamos em desistir, quando nós pensamos em voltar atrás, quando nós dizemos que nós não somos capazes. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: se o Senhor está na tua vida, se o Senhor está na tua casa, esse é o teu momento, meu irmão, de diante da adversidade, de diante das lutas, aleluia, das provações, é não alimentar o seu inimigo. Como é que eu não alimento o meu inimigo? É dizendo: eu vou para cima, eu vou avançar, o Senhor está comigo. Assim, aleluia, quando foi em 1 Samuel, no capítulo de número 17, no versículo 49, Davi, aleluia, chega diante do arraial em que os israelitas estavam se preparando para guerrear contra os filisteus, mas algo estava alimentando os adversários do povo de Israel. O que era, missionário? Era o medo, era o pavor. Por quê? Porque todas as manhãs se levantava diante do vale um gigante chamado Golias, alguém que estava afrontando o exército do Deus vivo, dizendo: quem é que vem pelejar contra mim? Quem é que vem me encarar? Porque ele era um homem grande, de estatura alta. Dava medo, causava pânico. Por quê? Porque eles sabiam que de um soldado israelita, que historicamente falando, o povo de Israel, eles não eram pessoas altas, mas aquele homem era um gigante. Eles já tinham uma desvantagem, encarando um gigante. Pior ainda, nós observamos que o medo toma conta deles, e quanto mais eles recuavam, mais eles ficavam com medo, mais o inimigo se engrandecia, mais o inimigo se levantava, mais o inimigo afrontava. Muitas das vezes nós somos assim. Quando a gente fica com medo diante da adversidade, o inimigo começa a falar no teu ouvido: você não é capaz, você não vai chegar a lugar nenhum, você não é forte, você é fraco, olha como eu estou te dominando, aleluia, a opressão vai te dominar, aleluia. Mas desta noite Deus, ele me trouxe aqui para te dizer: não alimente o seu adversário, não recue diante da luta, não recua diante da provação. A luta pode até vir, como diz o louvor, pode vir o que vier, aleluia, mas nós cremos no Senhor que nos é, aleluia, o nosso Salvador. Não alimente o seu adversário. Josué, entendendo isso, o que ele faz? Ele fecha a cidade, ninguém sai, ninguém entra. Vocês vão ficar com fome. Começa a desvantagem. Mas só que a cidade era impenetrável, pastor. Era uma cidade que tinha umas muralhas tão grandes que eles se confiavam nas muralhas. Outra coisa que nós podemos observar, a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar, eles confiavam tanto nas suas muralhas que eu acredito que ele nem preparava os seus exércitos para a guerra. Porque se eu tenho um exército forte, pastor, pode cercar a cidade, eu estou pronto para guerrear, sim ou não? Só que o nosso inimigo, ele é fraco.
O nosso inimigo, ele pode ter todas as estratégias, ele pode elaborar, ele pode planejar, mas ele é fraco, porque nós servimos o Deus Todo-Poderoso. Trazendo aqui uma história secular, nós observamos que quando houve a Segunda Guerra Mundial, alguém que estava dominando, aleluia, os países diante daquela guerra, ele com seu exército, ele apresentava ser uma pessoa forte, causava medo, causava pânico. Mas quando Hitler, ele começou a perceber que os seus soldados estavam se acabando, o que ele faz? Ele foge. Cadê a valentia? Cadê a braveza? Não tinha, porque ele se confiava nos seus homens. Ele se confiava nas suas bombas, ele se confiava nas suas armas. O que aconteceu? Ele perdeu a batalha. O inimigo de nossas almas, ele aparenta ser forte, mas forte é o Senhor que está comigo e contigo na peleja. Faça como o salmista Davi. Aparentemente está dando tudo errado. Aparentemente não tem solução para o problema, para a situação, para a provação. Mas o salmista Davi, ele entendendo que quando ele não tinha força suficiente para lutar sozinho, ele orava ao Senhor. No Salmo 121 ele vai dizer: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A gente pode imaginar Davi nesse salmo, ele numa situação em que ele não conseguiria resolver determinados problemas, mas ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O segredo, meu irmão, é não alimentar o seu adversário. Você pode até estar sofrendo, você pode até aparentemente estar fraco, mas não, aleluia, existe um provérbio que diz assim: se mostrarem, aleluia, a tua fraqueza no dia da angústia, a tua força ela será pequena. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Está chorando, está se lamentando, mas se entrega ao Senhor. A luta está grande, a provação está grande, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele sim é aquele que nos traz o socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Quem está me entendendo, diga amém. Segunda coisa, para derrubar as muralhas da vida, creia nas promessas que Deus lhe faz. Versículo 2. No versículo 1 a Bíblia diz que Jericó estava fechada, ninguém entrava e ninguém saía. Na hora que ele fecha tudo isso, Josué, a Bíblia diz que o Senhor diz a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Deus havia feito uma promessa para Josué. Ele disse: saiba que eu entreguei Jericó nas tuas mãos. Josué não estava nem aí com o tamanho da muralha. Josué não estava preocupado com que quantidade de exércitos existiam dentro daquelas muralhas, dentro daquela cidade. Mas ele estava confiante na promessa que Deus havia feito para ele: eu entreguei a cidade de Jericó nas tuas mãos. Meu irmão, se Deus ele fez uma promessa na tua vida, meu amado, se Deus ele prometeu que iria fazer, mas as lógicas humanas estão dizendo que não tem possibilidade de acontecer, aleluia, não importa, aleluia, se a ciência diz o contrário, não importa se a medicina diz ao contrário, não importa se os teus familiares dizem ao contrário, torcem para não acontecer. Ei, quem fez a promessa na tua vida foi Deus. Se Ele te prometeu, creia nas promessas que Deus te fez, porque os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para todo sempre. Se Deus ele falou que vai abrir uma porta especial, aleluia, mas a porta não está se abrindo, eu não tenho condições de ser empregado. Ei, creia na promessa que Deus te fez, aleluia. Se a medicina está dizendo: ei, pode se preparar, aleluia, o funeral, pode se preparar para se despedir, porque não tem mais jeito, não tem mais solução, vai morrer, vai acabar por aqui, está desenganado pela medicina. Ei,
crê. Creia na promessa que o Senhor, Ele te fez. Confia no Senhor as tuas obras, os teus planos, os teus projetos e os teus, aleluia, e os teus planos serão bem-sucedidos. Provérbios capítulo de número 16, versículo 1. Aleluia, o homem ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A primeira coisa que Deus fez foi liberar uma promessa a Josué: entreguei Jericó nas tuas mãos. Aleluia. Deus estava dizendo para Josué: Josué, o inimigo já está derrotado, você só precisa crer nessa promessa que eu estou fazendo para ti. Diga assim comigo: o inimigo já está derrotado, eu só preciso crer. Mas é gigante, ele ainda está vivo, ele está me afrontando. Ele já está derrotado. Davi, voltando para a mensagem de Davi, versículo 49. O gigante afrontando ele, dizendo que iria matar e entregar o corpo de Davi para os corvos. Na nossa linguagem é para os urubus. Mas Davi, ele confiando naquilo que o Senhor havia falado para ele. No momento em que Deus havia usado Samuel para derramar o azeite, dizendo que ele seria o rei de Israel, ele disse para o gigante, dizendo assim: ei gigante, você pode vir contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Nós temos que crer na palavra que o Senhor ele diz. Mas missionário, eu não recebi nenhuma profecia, nenhum irmão veio marchando na minha frente, nenhum irmão veio dizendo assim diz o Senhor, nenhum irmão veio falando em língua estranha dizendo eis que te digo. Não, mas creia que a palavra de Deus, que é a maior profecia, foi ela que declarou a vitória sobre a tua vida. Nós temos que crer no que diz no Salmo 46, versículo 1 e o 2. Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Nós temos que crer no que diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Nós temos que acreditar no que o Senhor diz no Salmo 91, versículo 1 ao 4, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirão com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Nós temos que crer no que diz na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, no versículo 2, quando você passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem chama alguma arderá em ti. Nós temos que crer na maior profecia, que é a palavra de Deus. Se Deus ele disse que estaria contigo, Ele estará. Quem está me entendendo, diga amém. Terceiro e último, para derrubar as muralhas da vida, nós temos que obedecer às instruções dadas pelo Senhor. Capítulo 6, versículo 4 e o 5. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Se Josué somente ele não tivesse alimentado o inimigo, se Josué somente acreditasse no que o Senhor havia falado para ele, mas ele não obedecesse, de nada adiantaria. Josué, ele não alimentou o adversário. Josué, ele creu na palavra de Deus, mas o principal, ele obedeceu. Deus havia falado para Josué: Josué, tu vai rodear a cidade. Cada dia você vai dar uma volta em toda a cidade. Vai louvando, vai adorando. Quando chegar no 7º dia, você vai rodear 7 vezes a cidade. Posso imaginar o pessoal olhando por cima da muralha. Esse povo está maluco. O que esse povo está fazendo?
O que essas pessoas, aleluia, estão fazendo rodeando a cidade? Se eles vêm para lutar, por que eles não se preparam para guerrear? Mas eu sempre digo aqui e torno a repetir: para as coisas extraordinárias e sobrenaturais acontecer na nossa vida, Deus faz coisas extraordinárias e sobrenaturais. Como é que uma muralha vai cair sem nenhuma marretada, sem nenhuma pedrada, sem nenhum equipamento para derrubar aquela muralha? Só Deus. Porque quando eles rodearam uma volta na cidade durante 7 dias, e no 7º dia eles rodearam mais 7 vezes, quando eles deram a última volta, obedecendo a instrução do Senhor, quando vocês rodearem a última volta, vocês soltem o grito, e o grito do povo de Israel fez com que as muralhas caíssem ao chão. Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a instrução que o Senhor nos está dando nesta noite. Esse Deus, Ele está falando para ti: não anda por esse caminho, anda por esse. Obedeça. Se Deus, Ele está te falando, não é o momento, aleluia, de gritar, fique calado. Se Ele disser é o momento de gritar, não, aleluia, aleluia, abre a tua boca e glorifica, exalta, porque através do teu grito, através do teu clamor, através da adoração, através da tua obediência, o Senhor fará você derrubar as muralhas da sua vida. Quando nós obedecemos o Senhor, Deus, Ele faz cumprir todas as suas promessas. Isso aqui é só um trecho da história que Josué obedeceu ao Senhor, a forma que Josué obedeceu ao Senhor. Em todo o livro de Josué, nós observamos um ato de obediência. E no capítulo 21 do livro de Josué, a Bíblia vai dizer que todas as coisas que o Senhor havia prometido a Josué havia se cumprido. Por quê? Porque Josué obedeceu. Quer que a muralha caia diante da sua vida? Obedeça ao Senhor. Que muralha é essa que tem, aleluia, invadido a tua casa, estado diante de ti? Será que é a muralha do vício? Será que é a muralha da opressão? Será que é a muralha do desânimo? Será que é a muralha da porta fechada? Será que é a muralha da doença? Eu não sei, mas de uma coisa eu sei: você que está, aleluia, aqui nesta noite, aleluia, ouvindo esta palavra, você que está assistindo esse vídeo, aleluia, aonde você ouvir esta palavra, eu quero te dizer uma coisa: obedeça a palavra do Senhor, que não importa a muralha que seja, não importa a dificuldade, não importa aquilo que esteja diante de ti, o Senhor vai fazer cair em nome de Jesus, aleluia. O Senhor derrubará as muralhas da sua vida, seja vício, seja enfermidade, seja opressão, aleluia. O Senhor Jesus está no controle de tudo, aleluia. Você que crê, diga amém. E aqui eu concluo: para derrubar as muralhas da vida, não alimente seu adversário. Creia nas promessas que Deus lhe fez e obedeça às instruções dadas pelo Senhor. Queria que nessa noite você ficasse de pé. Saul perdeu o palácio porque não obedeceu. Israel, em outro episódio, foi oprimido pelos filisteus porque não obedeceu. Se nós obedecermos, se nós crermos na palavra do Senhor, se nós não dermos munição para o nosso inimigo, o Senhor fará cumprir todas as suas promessas na sua vida. Eu queria que nessa noite você fechasse os teus olhos. E apresentasse ao Senhor a muralha que está impedindo de Deus agir na tua vida. Que muralha é essa que está diante de ti, que você não consegue
passar por essa muralha. Você não consegue derrubar esta muralha. Se você até agora não derrubou, foi porque você não colocou essa muralha nas mãos do Senhor. Mas eu quero nesta noite aqui exercitar a minha e a tua fé. E crer que o Senhor já derrubou essa muralha. Quero que você apresente nesta noite, em nome de Jesus. Eu não sei que muralha é, mas você e Deus sabe. Você que verá esse vídeo, não importa a muralha que esteja diante de ti. Se o Senhor obedecer a Deus, se você crer nas promessas do Senhor, o Senhor fará essa muralha cair por terra em nome de Jesus. Levanta a tua mão para o céu nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, nesta noite eu quero apresentar a vida do meu irmão e a vida da minha irmã em oração. Senhor, eu não sei que muralha que tem, aleluia, estado diante dele, estado diante dela, que tem impedido, meu Deus, deste homem avançar, desta mulher avançar, desses planos, aleluia, serem bem-sucedidos. Mas de uma coisa eu sei, meu Deus, que o Senhor está neste lugar. O Senhor trouxe este homem, o Senhor trouxe esta mulher para ouvir esta palavra e crer, aleluia, naquilo que o Senhor falou, naquilo que o Senhor prometeu. E eu declaro, Senhor, pelo poder que há no teu santo nome, pois a tua palavra diz que tudo que pedirmos em teu nome, crendo, nós receberemos. E eu creio, Senhor, no milagre do meu irmão, no milagre da minha irmã, daquele que, aleluia, ouvirá esta mensagem. Pai, eu declaro, em nome de Jesus, que toda muralha caia por terra, muralha dos vícios, muralha da opressão, aleluia, muralha da enfermidade, Senhor, muralha da escassez, muralha do impedimento, Senhor, cai por terra agora, em nome de Jesus de Nazaré. Você que crê nesta palavra, se você crê nesta oração, aplauda ao Senhor nesta noite, aleluia. Quem tomou posse desta palavra, diga amém. Tome posse, meu irmão, porque o Senhor Jesus fará essa muralha cair por terra em nome de Jesus. E desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.